Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Mais um sábado com Luiz Sérgio e hoje vamos continuar a nossa leitura desse livro maravilhoso, Novas Mensagens de Luiz Sérgio, psicografado pela sua prima, a médium Alaide Silva. E hoje nós vamos para um capítulo que se chama Técnicas da Comunicação. E ele trata da comunicação mediúnica, comunicação de um espírito para um encarnado. E vamos lá. Tudo que nos acontece é consequência de nosso proceder atual ou de épocas pregressas. Se ainda nos demoramos em aprendizado primário, é porque desprezamos preciosas oportunidades e ainda temos de adquirir condições comezinhas para aperfeiçoamento daquilo que até agora nos custa entender e sentir, mas que irá servir de alicerce para a compreensão de assuntos mais evoluídos. Nossos mentores são pacientes e nunca se cansam de dar lições salutares, nossos fofos e amados anjos da guarda. Hoje, por exemplo, entendo muita coisa sobre comunicação. Esse termo, muito em voga em nosso tempo, já é objeto de estudo entre os espíritos desde quando foi permitido o intercâmbio com os encarnados e suas técnicas estão bem desenvolvidas. Além dos problemas normais que apresentam para qualquer criatura, os espíritos ainda encontram a dificuldade de não possuírem os meios comuns de comunicação dos encarnados, isto é, a palavra ou a escrita própria. Para que possamos fazer chegar qualquer ideia, recado ou mensagem, temos de valer de um irmão encarnado que consiga e queira nos servir de intérprete. Após identificarmos o nosso porta-voz, torna-se imprescindível que empreguemos nossos conhecimentos e técnica para que o irmão encarnado entenda o que precisamos transmitir. Vocês nem podem calcular os meios que temos de dispor para este fim. Nem sempre o médium é criatura capacitada, isto é, não possui expressões próprias, não conhece bem o idioma ou não tem habilidade para escrever ou falar, é inibido. Então, precisamos dividir bem a tarefa de comunicação com vários itens a observar. E aí ele selecionou aqui uma listinha de A a F e nós vamos falar um por um. Então, o item A, selecionar o assunto que desejamos transmitir. B, escolher o médium que irá receber a mensagem. C, estudar profundamente o assunto a ser transmitido. D, conhecer várias técnicas de transmissão. E, ter conhecimento da psicologia do médium que nos vai servir. E F, adquirir a certeza de que se está apto à transmissão. Tudo é muito importante e não podemos desprezar estes itens se quisermos levar aos encarnados uma mensagem que expresse realmente o que desejamos externar. Na seleção do assunto, devemos observar se o mesmo é de interesse do próximo, que pode ser o médium ou outras pessoas, sendo mais interessante se puder ser aproveitado por grande número delas. Ao escolhermos o transmissor, é de sumo interesse para o espírito comunicante a qualidade do espírito receptor. Esse médium precisa ser, em primeiro lugar, amante da verdade e ter real desejo de auxiliar. Dominando bem o assunto, organizamos uma súmula do mesmo, bastante compreensível, a fim de que a lição se estenda pelo maior número possível de pessoas. Devemos aperfeiçoar nossas técnicas de transmissão e averiguar
Como se faz a sintonia? Vários espíritos tentam deixar sua mensagem, mas, por falta de aperfeiçoamento técnico, descontrolam-se e não conseguem chegar a bom termo. Finalmente, é necessário que se conheça as reações e tendências do médium para sabermos expor as ideias sem que sofram distorções pelo espírito do receptor. Naturalmente, a explicação do assunto varia de conformidade com o entendimento de ambos os escritores, espírito e encarnado. Aqui ele está falando no caso da psicografia, ok? Por isso ele fala escritores. Quando há afinidade e perfeita sintonia, grandes mensagens são enviadas aos encarnados com um mínimo de distorção. Procuramos antes verificar as tendências que ele apresenta, se as tendências que ele apresenta não são contraditórias às que estamos pretendendo difundir. Muitas vezes, um médium prejudica uma comunicação porque torce para sua própria definição um assunto que lhe foi ditado para servir de guia, orientação. Então acontece e entendam, não é por maldade do médium. Às vezes isso acontece de forma inconsciente. Ele recebe aquela mensagem ali e ele faz aquela interpretação, vamos dizer assim, trazendo para sua forma de pensar. Portanto, é importante que espírito e médium sejam afinizados. É por isso que eles tentam verificar, como funciona a mente do médium para passar essa comunicação. É isso que o Luiz Sérgio nos contou até agora. E hoje eu estou aqui com um chazinho, porque tá frio aqui, pelo menos para mim, e eu sou fã e adepta de chá, então vamos de chazinho. Vamos continuar. Os médiuns ditos inconscientes, quando também psicógrafos, são de grande valia, porque podem expressar a palavra ou a escrita direta do espírito. Então, para quem não sabe, existe o médium inconsciente, consciente e semiconsciente. O médium consciente é aquele que se lembra da comunicação. O semiconsciente é aquele que se lembra parcialmente da comunicação. E o inconsciente é o médium que não se lembra da comunicação. Então, é isso que o Luiz Sérgio fala aqui. É muito difícil encontrar médiuns inconscientes, são pouquíssimos. É uma coisa que é uma forma mediúnica de expressão que é trabalhada porque também pode trazer outras questões, ser um médium consciente. É muito mais comum encontrar médiuns conscientes e principalmente semiconscientes. Eu sou semiconsciente, então dificilmente eu consigo lembrar de uma comunicação inteira. Eu me esqueço, em 3 minutos eu já não lembro mais. Mas só lembro partes, fragmentos, A mediunidade da escrita ou psicografia é a mais fácil de ser conseguida. Depois é só aperfeiçoar a técnica. Além de tudo que disse, é um médium quem dá a última palavra. Caso ele não deseje ser intérprete nosso, nada nos resta fazer senão procurar outro. Falando de mediunidade, devemos notar que nem todos os médiuns conseguem captar tudo que escutam através da intuição. Por isso, precisamos ser cônscios em nossas transmissões de ideias e não sermos prolixos ao escrevermos. Ou seja, não se prolongar muito, não rodear muito no assunto, não entrar e falar muito e dar voltas. Então, ir mais direto ao ponto, ser mais sucinto. Usando a técnica de transmissão, podemos variar as maneiras de focalizar os assuntos. E aí temos 4 itens de A a D. Item A: apresentando imagens e transmitindo o que a imagem sugere. Essa é muito comum para mim. Transmitindo o pensamento, dando a intuição do que se deseja, é a B, também é muito comum para mim. C:
usando a projeção de quadros de consciência para que o médium descreva com seus próprios recursos. Também estou me reconhecendo aqui. D. Retirando o espírito do médium durante o sono, contando-lhe o que desejamos transmitir. Quando em vigília, ativaremos suas lembranças e ele escreverá o tema que lhe foi contado. Aqui ele está falando no caso da escrita, tá? Mas essa é a forma de comunicação muito ampla para os médiuns. As mediunidades diferem e os recursos do espírito também. Por isso, para uma transmissão a contento, é necessário muito trabalho e empenho, tanto do psicógrafo como do espírito transmissor. Os itens que coloquei foram elaborados por mim. Achei mais fácil dividir desta forma. Faço isso também quando pretendo estudar qualquer assunto. Repartindo por etapas torna-se menos complicado. Um abraço amoroso a todos os meus amigos, especialmente e meus pais e irmãos. Do amigo que procura levar a todos o seu conhecimento e deseja estar sempre no coração de todos. Mensagem de 1/9/1975. Com certeza nos nossos, no meu e no seu que está aqui assistindo, eu tenho certeza, ele está, né? Está no nosso coração. E vamos para o próximo capítulo, que se chama Ser Útil, a grande felicidade. É verdade. E vamos começar. Instruímo-nos, sempre é nosso dever espalhar o conhecimento. Seguindo o conselho de Jesus, que disse: não se colocar sob a luz sob o alqueire. Ele deseja iluminar a todos e cada um de nós é uma chama viva que irá clarear outras mentes, repetindo o que por nós fizeram. Por sua vez, a luz que acendermos irá ensejar a iluminação de outros. Assim, a sabedoria irá sendo ministrada numa progressão geométrica e ninguém poderá alegar não ter tido conhecimento, porque viveu no escuro. Foi-nos proporcionada hoje uma rara apresentação da bondade e do grande poder divinos, quando nos envolveram os suaves raios benfazejos vindo do espaço sem fim, fazendo-nos sentir a leveza dos anjos e a alegria dos justos. Ou seja, o que Luiz Sérgio está querendo dizer, pela benevolência divina, mais um dia clareou para a gente, estamos aqui, estamos vivos, estamos tendo a oportunidade de aprender algo novo, de transmitir algo novo, de fazer o bem, de passar uma palavra amiga, de dar um sorriso que melhore o dia da outra pessoa. Bendita seja essa hora de elevação, quando nos irmanamos com um só pensamento, o de ser útil. Sim, porque enquanto os irmãos encarnados buscam em nós o amparo de que necessitam e o conforto que querem distribuir, nós também procuramos encontrar nos nossos irmãos superiores as virtudes que desejamos transmitir, as quais ainda não se encontram bem desenvolvidas em nosso ser, carente de maior desenvolvimento evolucional. Assim sendo, forma-se uma corrente ascendente que resulta em uma ligação com o etéreo e de lá materializam-se as formas belas da natureza, aperfeiçoadas pelo amor, com que são criadas pelas mentes superiores e sobre nós se derramam com suavidade, trazendo-nos as virtudes próprias das criaturas, as que emanam. Muito bem, tudo isso é real e constitui uma bênção para todos nós. Mas é necessário que saibamos receber todos esses benefícios e assimilar bem a energia que nos é transmitida. Essa energia, ao nos alcançar, se transforma, adquirindo a mesma natureza do corpo que a recebe, ou melhor dizendo, do ser que a atrai, e nele se integra, fazendo reforço às combalidas forças
dos que ainda são incapazes de se manter em contato perene com o Pai da criação. Bonito, né, esse trechinho? E vamos continuar. Modifiquemos o nosso conceito de pai como sendo aquele homem que nos governa, que dita ordens, em troca do sustento que nos dá. Digo isto porque durante longos anos Deus era encarado com todos os indícios que identificam um pai em nosso meio humano. O homem não conseguia imaginar como poderia ser um pai divino. Pai, aqui dizemos no sentido de incentivador e conservador da vida em constante progresso para estágios cada vez mais perfeitos. É a imagem que podemos ter do responsável da maravilha que é o mundo. Então aqui ele está dizendo, olha, ele criou tantas coisas maravilhosas, ele é benevolente, ele nos dá uma oportunidade a cada dia, ele criou a natureza perfeita e bela como é, ele nos criou perfeito como somos. Ele não é um pai que dita ordens por nos dar o sustento. Ele é diferente. Essa criação, esse conceito de pai que nós temos, ele é limitado, vamos dizer assim, baseado nos pais humanos, nesse modelo que nós conhecemos como pai, que nós temos de pai. Então nós não conseguimos enxergar um pai como ele o é. Vamos continuar. Nossa terra possui tantas belezas espirituais que durante muito tempo não vamos descobri-las todas. Vagarosamente vou me inteirando de tudo o que existe e nessa ciência que se chama conhecimento das formas etéreas dos seres, vamos aprendendo a designar regiões pelos aspectos que apresentam os nossos olhos observadores. A geografia que eu tanto desejava estudar é dada de forma diferente, já que a solidez da matéria nessa dimensão não é tão compacta a ponto de se modificar tão lentamente. Há ainda os agentes externos que influem na paisagem que observamos, tais como as formações mentais ocasionais ou deliberadas. Então aqui, nesses dois parágrafos que eu li, ele está falando a sua visão do mundo do lado de lá. Aos poucos, podemos transformar, sob a ação de nossas forças mentais, áridos desertos em jardins floridos ou vice-versa. Então ele quer dizer que aqui, nesse plano concreto, nós temos dificuldades em modificar o ambiente. É tudo muito concreto. Lá, no plano mais sutil, não. Com a força mental, com a capacidade que o espírito adquire, não são todos, vejam bem, eles podem modificar paisagens com a força mental, através dessa força mental. Vamos continuar aqui, ainda sobre o mesmo assunto. Bem, para que isso aconteça, é necessário que se possua conhecimento e tenhamos treinado nossa força de vontade. Foi o que eu já expliquei. Os indivíduos que emanam de si forças descontroladas, sem um objetivo, tornam a paisagem sombria e semelhante a um lugar por onde passou um furacão ou onde explodiu uma bomba, desalinhado, escurecido, fétido e desolador. Para que a paisagem se modifique para o belo, necessário se faz que o Criador tenha em si o conceito da beleza e da ordem de construí-la. Edificando um jardim ou uma alameda, precisará imaginar a beleza que deseja imprimir aos mesmos. Então, tudo é mais fácil depois. Eu já percorri o globo, mas ainda não consegui saber se é possível a gente visitar outros mundos. Parece-me que só em casos especiais poderemos fazer visitas a outros lugares
do universo. Olhem o que Luiz Sérgio está nos contando aqui. Também não sei se seria possível a locomoção pelo espaço sem fim. Sou um espírito terreno e preciso primeiro conhecer bem meu mundo para poder me aventurar a conhecer outros. Acho que isso é muito difícil de acontecer. Mensagem de 22/9/1975. Então, vejam que os espíritos, eles conseguem transitar por lugares inimagináveis pra gente, né? Imagina um espírito transitando pelo espaço sem fim, um espírito transitando para outros mundos, vamos dizer assim. Claro que quando a gente estuda um pouquinho a doutrina espírita, a gente sabe disso, né? No entanto, nós ficamos com uma visão muito limitada de para onde o espírito vai, né? A gente sempre pensa, ou foi para uma colônia espiritual, ou foi para um umbral, e ficamos limitados a isso. E não é assim, né? O Luiz Sérgio conta que já conheceu o globo inteiro, então ele está conhecendo a Terra. Ele não conseguiu ir a alguns lugares ainda, mas ele já estava passeando aqui. Hoje não temos muito o que conversar, o que explicar. Esse segundo capítulo foi bem sucinto, né? Apesar de detalhista. E o primeiro foi muito bonito. Para mim, que sou médium, para quem não é médium também, né? Todos somos médiums, né? Segundo Allan Kardec, mas alguns não têm uma mediunidade ostensiva, outros pouquíssimas manifestações dessa mediunidade, fragmentos, vamos dizer assim, e passam a vida até meio refratários, mas eu acho que é de curiosidade de todo mundo saber como acontecem as comunicações. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje e vejo vocês, se Deus quiser, na próxima semana. Um bom sábado, um bom final de semana. Fiquem com Deus.